Bom dia a todos. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um professor da Universidade de Goiás, Faculdade de Medicina de Goiás, que vocês já conhecem, se não pessoalmente, provavelmente todos já estudaram pelo livro, o famoso livro Porto, o Portinho, o Portão, várias versões, e que é o livro-texto que na nossa disciplina de semiologia é usado, é referido, né, como uma das leituras obrigatórias. E o professor Porto, então, aceitou o nosso convite, gentilmente aceitou o convite de fazer uma palestra aqui no Grand Round sobre adesão ao tratamento. Um tema muito interessante, vocês talvez já tenham alguma experiência, os que já são médicos formados certamente já têm experiência com esse dilema de prescrever para os pacientes e a adesão ser insatisfatória, ou às vezes ela é maravilhosa, claro. Então, para isso, o professor Porto vai nos fazer essa palestra. Muito obrigado, professor Porto. Bom dia para todos. Permitam que eu cite em primeiro lugar o nome do professor Lobato. Estar falando aqui com a sua presença aí, professor, me emociona, me honra e me inspira a poder continuar trabalhando com os jovens, com os estudantes. Mas eu preciso agradecer também à professora Maria Helena, que foi a primeira pessoa com a qual eu me entendi para estar aqui nesse momento, posteriormente com o professor Renato, que consumou esse pedido, esse convite que muito me honra. Quando eu vejo os jovens estudantes, eu me sinto à vontade. Nós somos velhos conhecidos, não é verdade? Às vezes, vocês olhavam o portão, né? Tem uma fotografia minha lá, porque há muitos anos atrás, uma aluna de Santa Maria, na primeira edição do livro que não tinha fotografia, na época eu era diretor da Faculdade de Medicina, eu recebi uma carta em que ela dizia que gostava muito do livro, em que ela praticamente vivia junto com ele, ela tinha o livro na cabeceira da cama, ela já estava no 5º ano, se não me engano, e o livro estava junto com ela, e ela ficava pensando como que era o doutor Porto. Ela ficava imaginando como que eu poderia ser. Aí ela disse, o senhor poderia mandar uma fotografia sua? Eu fiquei na dúvida, mas resolvi atender o pedido. Aí eu pedi ao secretário da faculdade para escolher uma fotografia oficial lá e respondi para ela que eu estava atendendo o pedido, respondendo ao pedido, mandando uma fotografia autografada, que era uma alegria para mim. Assinei a carta e pus assim um PS, um pós-escrito. Você quer mandar uma fotografia sua para mim? Ela não teve coragem. Bom, então a adesão ao tratamento, conforme o professor Renato diz, é um tema que precisa vir à discussão. A definição que nós poderíamos dar de adesão é aquilo que acontece quando o médico toma uma decisão diagnóstica, após ele toma uma decisão terapêutica, ele faz a proposta para o paciente, que nós sempre fazemos isso, nós fazemos uma proposta terapêutica, que o paciente aceita ou não, ele tem toda a liberdade, e muitos não aceitam a proposta, e é bom que ela seja tomada juntamente, compartilhada. Se ele aceitou a proposta, o que nós esperamos? É que ele tenha uma adesão total àquela proposta terapêutica. Mas isso não é, na verdade, tão simples assim. Eu participo hoje mais de um programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e nós temos uma linha de pesquisa que é aspectos educacionais e socioculturais. Justamente que é esse outro lado das profissões da saúde, que não é apenas o lado técnico. Ele envolve
questões familiares, questões sociais, culturais, econômicas, políticas, que interferem a todo momento em tudo que nós fazemos. E a adesão ao tratamento pode ser considerada um modelo que se pode estudar nessa linha de pesquisa, e nós estamos com alguns trabalhos em andamento. Eu vou, então, mostrar alguma coisa a respeito disso, por favor. A definição básica significa que essa adesão não é só a remédios, não é só a medicamentos. Tem que incluir medicamentos, dieta, mudança no estilo de vida, que são aquilo que nós dizemos para o paciente. Se nós dizemos ao paciente que o uso do tabaco é prejudicial para ele, nós estamos propondo uma mudança de estilo de vida. E isso tudo faz parte da adesão ao tratamento. Mas o que nós vamos hoje abordar é só a adesão a medicamentos. Bom, próximo. Mas vejam essa informação básica aqui, do professor Paulo Zanini. Parece incrível, mas 5% dos pacientes não compram os medicamentos prescritos para ele. De 20% a 40% não adquirem todos os medicamentos. Então veja onde começa o problema. Admite-se que houve uma adesão, porque o paciente consumou aquele momento com o seu médico, mas quando ele vai para o outro momento, que é a aquisição de medicamentos, quase a metade, ou não compra todos. Isso é lógico que é um dado extremamente importante dentro dessa visão que nós estamos querendo dar. Que fatores que nós devemos relacionar? Porque ele é um fenômeno multifatorial. A adesão ao tratamento não depende de um elemento único. Esses foram relacionados pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns estudos feitos sobre adesão, foram colocados fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados aos medicamentos, fatores relacionados às próprias condições de saúde do paciente, fatores relacionados ao sistema de saúde, fatores sociais, culturais e econômicos. Então, por aí se vê a complexidade de quando a gente diz abandonou ou aderiu ao tratamento, quantos elementos que atuaram naquela decisão de aderir ou de abandonar o tratamento. E que fatores estariam relacionados aos medicamentos propriamente ditos? Vamos fechar um pouquinho o foco neles. Primeiro, informação sobre o medicamento, a via de administração, o número de tomadas, o horário de uso do medicamento ou dos medicamentos, os efeitos colaterais e os custos. E quando nós já restringimos para medicamentos, nós já temos inúmeras outras situações que vão influir na adesão ou no abandono. Vamos dar dois exemplos que vão aparecer um pouquinho mais na frente aí. Número de tomadas e custos. Há inúmeras evidências de que, à medida que eu aumento o número de tomadas de comprimidos, ou seja, o que for, eu diminuo a adesão. A tentativa de sempre fazer dose única de um medicamento só é o ideal. Se nós conseguíssemos isso, nós estaríamos atingindo mais altos níveis de adesão. Mas é raro, são muito poucas as situações em que nós podemos usar essa estratégia, dose única e um único medicamento. Custos. Vamos ver também em algum outro material que eu vou abordar, que custos é fundamental, mas o que parecia tão óbvio, que é o fator que decide a adesão ou não, não se repete nos estudos feitos. Efeitos adversos. Isso aqui é só para dar uma informação que a gente sempre, quando fala em efeitos adversos, a gente diz assim, nos Estados Unidos, esse trabalho foi publicado em 2004, 98 mil óbitos foram relacionados diretamente a medicamentos. Isso é um número muito grande quando a gente fala de medicamentos. E 1 milhão de eventos adversos evitáveis. Ele não gostou
do som que estava aparecendo. Vocês estavam me entendendo bem, mas ele não gostou. Obrigado. Próximo, por favor. Vamos começar com a tuberculose. Eu vou escolher a tuberculose como modelo, que é um trabalho que está em andamento conosco. Nós temos outros, mas vou escolher 3 ou 4 modelos para ver o que a gente entende dentro dessa visão da adesão. Tuberculose, por quê? É uma doença grave, tem etiologia conhecida, os esquemas terapêuticos estão bem estabelecidos e é curável em praticamente 100% dos pacientes se admitirem que fizemos tudo corretamente. Então, é ideal pensar, é utópico pensar que todos farão adesão. Vamos ver o que acontece? Primeiro trabalho. É um trabalho com 481 pacientes, onde o índice de abandono foi de 27,3%. Vejam só, em 481, mais de 100 pacientes abandonaram o tratamento. E vejam só, as causas foram sexo masculino, baixa escolaridade, o fato de ser retratamento e o tratamento não supervisionado. Não teve influência, efeitos colaterais e custos. Por que não teve influência e custos? Porque o medicamento era fornecido gratuitamente para esse grupo de pacientes. Então, o que pareciam 2 elementos que nós todos dizemos, os pacientes abandonam o tratamento porque tem efeitos colaterais importantes ou não tem dinheiro suficiente para adquirir o medicamento. Nesse estudo, esses 2 fatores não foram considerados importantes. Próximo. Nesse outro estudo, que foi feito em Campinas, também com tuberculose, 436 pacientes, mas vejam só, 111 tinham AIDS, concomitantemente. Então, aquele fator relacionado ao paciente tem um agravante aí, que é a presença de AIDS. O índice de abandono foi a metade, 15%, em relação àquele outro trabalho. E as causas que fizeram o abandono, que justificaram o abandono: desaparecimento dos sintomas. Isso é muito comum. O paciente começa a tomar o medicamento, no caso da tuberculose, ele tinha febre, ele tinha tosse, ele tinha mal-estar, ele cansava facilmente, mas após 1 mês ou 2, ele já não tem mais febre, ele não está se cansando, ele está ganhando peso, e desapareceram os sintomas. E o sentir-se adoecer desapareceu para ele. E ele não mais usa os medicamentos. Não confiar no sistema de saúde, desorganização do serviço e uma relação médico-paciente inadequada. A relação médico-paciente também é um elemento sempre considerado na adesão ao tratamento. O terceiro trabalho é onde foi obtido o menor índice de abandono, de 4,9%. E esse trabalho é interessante, ele foi feito em 2003, 2004, mas ele tinha 2 momentos. Até 99, com um índice de abandono de 12,3%. A partir de 1999, se estabeleceu uma outra coisa, que foi monitorização clínica. O que era isso? Era retorno semanal. Somente isso foi introduzido. Tudo mais era igual. E ao fazer essa introdução, aparentemente tão simples, que dependia apenas do paciente ter agendado a sua volta e ter um serviço de saúde que se prontificava a atender o paciente naquele dia, o índice de abandono foi para 4,9%. Então, vejam só, nós saímos lá de 30% e chegamos a 4,9% com a mesma doença, os mesmos esquemas terapêuticos, praticamente tudo igual, com exceção daquele outro trabalho que tinha pacientes com AIDS, que interfere seguramente nas causas de abandono. E o que agora foram as causas de abandono? Não era mais custos, não era mais relação médico-paciente, não era efeitos colaterais, foi a baixa escolaridade. Ela aparece em todos os trabalhos. A baixa escolaridade é o fator que mais aparece como indicativo de que há possibilidade de abandono do tratamento. Estar desempregado, e aí apareceu dependência de bebidas alcoólicas. Então, esse grupo de 4,9 pacientes, num grupo grande, se não me engano, isso também era em torno de 400 pacientes
que foram acompanhados durante o período de tratamento proposto, à medida que foram reconhecendo o que estava provocando o abandono, foram se introduzindo medidas que aumentassem a adesão. E, nesse caso, a chave da adesão, que foi de 12,3 para 4,9, foi monitoração clínica. Porque vocês sabem que já teve muitas tentativas de monitorar. Monitorar, por exemplo, se o paciente estava tomando remédio. Entregava para ele e monitorar dosando metabólicos e urina. E outros métodos. O mais simples de todos era esse. Era visita semanal a partir do momento em que houvesse a decisão terapêutica e o começo do tratamento. Próximo. O outro exemplo é sobre hipertensão arterial. Eu peguei a tuberculose de um lado, por causa daquelas características que vocês viram. Agora vamos ver a hipertensão arterial, que é uma doença multifatorial, com vários fatores que intervêm, que tem tratamento para controle, mas não tem um tratamento que a gente possa dizer para cura. E numa visão de conjunto, de 76 a 2000, feito por um grupo do Joint, nós verificamos uma coisa, que à medida que o tempo está passando, está aumentando o conhecimento da doença. Bom, isso é um fator favorável. À medida que se conhece a doença, que passou de 51% para 70%, houve um progresso. O tratamento também, a possibilidade de fazer o tratamento foi aumentando, 31% e chegou no ano 2000 a 59%. O controle da pressão arterial, que era de 10%, foi crescendo e chegou a 34%. Mas em uma meta-análise que levou a esses dados, ainda havia 32% de abandono. Um terço dos pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial, eles não aderiam ao tratamento após esse caso aqui, esse grupo aqui foi observação durante um ano, que é quase nada para tratamento da hipertensão arterial e é tudo para o tratamento da tuberculose, que os esquemas para tratar a tuberculose, eles são de curta duração de 6 meses, 1 ano, ou excepcionalmente um pouco mais. Próximo. Bom, esse trabalho, publicado no Hypertension, ele fez uma revisão sistemática de 25 ensaios. Também não é uma meta-análise, mas é uma revisão sistemática. E o índice de abandono dele foi o mesmo, foi em torno de 34%. Então, esse índice de 1/3, mais ou menos, ele é muito frequente na literatura de adesão. E quais as causas? Esse aqui tem uma coisa curiosa. O hipertenso, ele não sente nada. Ele passa, às vezes, a sentir quando ele começa a tomar o medicamento. Então, a ausência de sintomas é uma causa de abandono. A longa duração, o custo elevado, raros trabalhos tiveram o medicamento como gratuitos. Os efeitos colaterais sempre foram considerados e a falta de monitoração. É aquela mesma história. Quando monitorou semanalmente o paciente de tuberculose, a adesão cresceu a 95%. Na hipertensão arterial, como a monitoração raramente ela é semanal, ela, na melhor das hipóteses, costuma ser mensal, isso foi uma causa de abandono. E a inexistência de consequência com a suspensão dos medicamentos. É uma outra coisa interessante. Está tomando medicamentos, parou, não aconteceu nada. Então, o raciocínio do paciente, que ele não estuda farmacologia, ele não tem conhecimento científico, ele diz, para que tomar remédio? Eu parei, então do mesmo jeito que existe na nossa cultura, na nossa mente, e não só do leigo, mas dos médicos também, que a gente toma remédio quando a gente está precisando de tomar remédio. Próximo. Bom, aí eu peguei um outro exemplo, que é o transtorno bipolar. Eu saí lá da tuberculose, que é aquela que fica bem caracterizada, agente bem conhecido, esquemas bem conhecidos, tudo bem conhecido, e vim para o bipolar, que é causa desconhecida, multifatorial, os tratamentos não são bem padronizados, e vejam que à medida que isso vai ficando menos objetivo,
vai havendo maior abandono. Esse grupo de pacientes foi estudado com o lítio. O abandono do período de 2 anos atingiu 52% dos pacientes. Então, metade dos pacientes não aderiram ao tratamento depois de 2 anos. Que fatores que foram considerados? Efeitos adversos e a negação da severidade da doença. É aquela mesma questão. Melhorou, não precisa usar mais o medicamento. E os fatores de adesão? Monitoramento clínico de novo. E aqui, em determinados pacientes, havia monitoramento laboratorial, que não influiu em nada na adesão. A educação sobre a doença e o medicamento melhorar os distúrbios do sono. Isso foi muito ressaltado nesse trabalho, porque era aí que o paciente dizia: agora eu estou dormindo bem, então esse medicamento é bom, eu vou continuar usando ele. A avaliação dos níveis plasmáticos não foi eficaz para aumentar a adesão ao tratamento. Próximo, por favor. Bom, vamos fazer agora uma tentativa de verificar o que poderia ser aplicável para todos os pacientes. Seriam as causas de abandono, para depois nós fazermos um contraponto das causas, dos fatores de adesão. Custos elevados. Quando se faz grandes estudos, custos elevados aparecem. Efeitos colaterais, baixo grau de escolaridade, desaparecimento dos sintomas, ter que tomar muitos medicamentos, a chamada polifarmácia, informações suficientes, não confiar no médico ou no sistema de saúde, tratamento não supervisionado e relação médico-paciente inadequada. Vou fazer um pequeno comentário aqui. Se nós fizermos uma análise crítica de várias dessas situações aqui, como, por exemplo, não confiar no médico, informações insuficientes, vai cair na relação médico-paciente. Então, aquele encontro, que é o grande encontro, né? O encontro clínico é chamado o grande encontro. Todas as vezes que uma pessoa, sadia ou doente, se encontra com um profissional da saúde, médico e outros, para tratar de qualquer coisa referente à sua saúde ou a uma doença, está havendo um encontro clínico. E ali, dentro do encontro clínico, uma das questões mais claras é a relação médico-paciente. O próximo, por favor. Vamos ver, então, os fatores de adesão. Se nós conhecemos as causas de abandono, vamos ver agora o lado positivo. O que nós temos que fazer para que os nossos pacientes façam uma adesão real ao que nós estamos propondo. Porque é muito desagradável. Eu estou vendo que hoje aqui, eu estou falando para a maior parte dos estudantes. Vocês não imaginam como é desagradável, como é frustrante para nós, médicos, e para vocês daqui a alguns dias, fazerem todo o esforço intelectual, e seja como for, de chegar a um diagnóstico correto, de saber planejar a terapêutica corretamente, prescrevê-la e ter a informação de que o paciente abandonou o tratamento. Então, fica um vazio entre o que nós nos propusemos fazer e o que conseguimos fazer. Vejam, então, como é que nós temos que trabalhar isso? Compatibilizar custos. Eu nunca tive dúvida quanto a isso. Todas as vezes que eu tinha um paciente, minha atividade clínica, mais na área de cardiologia, eu terminava e, ao fazer o planejamento terapêutico, eu perguntava claramente ao paciente: quanto o senhor ou a senhora dispõe por mês para comprar remédio? Às vezes o paciente ficava na dúvida, eu dizia: eu estou perguntando claramente. É R$30? É R$50? É R$100? Eu queria saber concretamente, porque existem evidências claras de que, se eu fizer um plano terapêutico compatível com as possibilidades financeiras do paciente, eu tenho um fator favorável importante. E não é nenhuma ausência de ciência quando eu posso, por exemplo, eu posso ter um ensaio multicêntrico que me prove que um determinado inibidor de ECA é melhor que o mais barato de todos, que é o captopril, ou que me prove que um determinado medicamento relacionado a um diurético, por exemplo, é melhor que o outro. Se o paciente não tiver dinheiro para comprar,
ele não tem nenhum valor para o paciente. É uma ciência inútil para ele. Então, eu tinha claramente para mim que se eu pudesse fazer um esquema com o beta-bloqueador mais barato que tivesse no mercado, com o diurético mais barato que tivesse no mercado, e que os dois somados perfaziam o valor que o paciente podia usar, para aquele paciente, eu estava aplicando dados de outras ciências, não era ciência biológica, eu estava aplicando dados das ciências sociais, das ciências humanas, que era reconhecer que para cuidar de um paciente, eu não posso ficar dentro dos estreitos limites da biologia. O outro fator é planejar de maneira favorável para o paciente o esquema terapêutico. O que é isso? Se o paciente trabalha à noite, é um exemplo sempre dado nesses estudos, eu não vou dar diurético para ele de manhã, porque é a hora que ele vai descansar. Então eu tenho que saber a vida do paciente, eu tenho que planejar para ele, fazendo com que os horários de usar o medicamento sejam os mais adequados para ele. Até levando em conta, se ele sai do trabalho dele, ou da casa dele, às 5 horas da madrugada, para chegar no seu trabalho às 8, isso é comum nas grandes cidades, eu tenho que levar isso em conta, para não dizer para ele que tome o diurético na hora que levantar, porque ele vai ter, durante 3 horas, o efeito de um determinado medicamento que só vai provocar desconforto para ele, e ele vai abandonar esse tratamento. Eu não soube planejar, do ponto de vista social, o efeito farmacológico de uma substância que eu pretendo introduzir naquele paciente. Conhecer e valorizar os efeitos colaterais, monitorar o uso dos medicamentos, fornecer informações adequadas, procurar motivar o paciente, fornecer os medicamentos naqueles casos que é possível, escolher medicamentos cuja ação alcança o maior número de indicações. Isso em idosos é absolutamente necessário. Todos os idosos têm no mínimo 3 doenças, quase todos têm 4 e muitos têm 5 doenças. E eles tomam medicamentos para todas elas. E se eu tiver um determinado medicamento que possa ser útil para 2 situações clínicas dele, eu tenho que saber disso e usar essa estratégia para evitar a polifarmácia. Nós, em determinada época, não tolerávamos que a indústria farmacêutica juntasse no mesmo comprimido 2 medicamentos. Houve um movimento, na minha época de estudante e logo depois, que a gente dizia, não é vantagem, sou eu que escolho a associação. Os tempos mostraram que isso não é verdade. Se eu puder juntar na mesma pílula, no mesmo draga, no mesmo comprimido, 2 fármacos que possam ser usados na mesma hora, isso aumenta a adesão ao tratamento. Porque aí ele não estará tomando 2 remédios na visão dele, ele está tomando um remédio só. Porque o paciente, ele não raciocina farmacologicamente, ele raciocina de uma maneira muito simples. Ele está tomando um comprimido de manhã, é um comprimido de noite. O que tem naquele comprimido, muitas vezes ele até esquece, depois de um certo tempo, e ele lembra de coisas simples. Eu tomo um comprimido compridinho de manhã, eu tomo um redondinho de noite. Então nós temos que entender isso, que faz parte da cultura dos pacientes para obter adesão para isso. Próximo, por favor. Essa questão de informações sobre medicamento está aparecendo um movimento muito interessante, que é o farmacêutico clínico. A história da farmácia é muito antiga, né? Os farmacêuticos têm milênios de anos. E está aparecendo uma figura em vários países do mundo, na Alemanha principalmente, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E lá em Goiânia nós temos uma experiência em andamento, que é o farmacêutico clínico. Não mais o balconista, mas aquele que tem até uma sala própria. Eu não sei aqui, professor Renato, se o farmacêutico desse hospital vai ao leito do paciente. Porque nós fizemos essa experiência. O farmacêutico hospitalar, ele tem obrigações mais do que ficar lá dispensando medicamento. Ele tem obrigação de ir lá nas enfermarias para conversar com o paciente sobre medicamentos. Ele sabe muito mais do que nós e gasta muito mais tempo.
Existe um trabalho muito interessante feito nos Estados Unidos sobre adesão ao tratamento de hipertensão, com a presença do que eles chamam lá pharmacist, que é o farmacêutico clínico, e sem o farmacêutico clínico. Primeira coisa que eles estudaram é que nós médicos nunca gastamos mais do que 5 minutos na fase de conversar com o paciente sobre os medicamentos. E os farmacêuticos clínicos, os pharmacists, nunca gastavam menos de 15 minutos para conversar sobre os mesmos medicamentos. E essa diferença de tempo foi considerada significativa quando se estudou a adesão ao tratamento procurando as causas, que eram mais informações, dependendo do tempo gasto para dar informações. Então, essa figura nova, que ainda no Brasil está restrita a poucas experiências, ela provavelmente será um fator diferente a ser cogitado na adesão ao tratamento. Próximo. O papel do farmacêutico, portanto, ele avalia doses, analisa associações, reconhece interações, discute questões econômicas, reconhece equívocos. Isso aqui foi tirado do Journal of Clinical Hypertension, que foi aonde se definiu, aonde se mostrou claramente que a presença deste pharmacist, ele alterou a adesão. Porque nos Estados Unidos não é diferente de nós. Lá também 30% a 32% dos pacientes que estão hipertensos abandonam o tratamento. E esse recurso parece que ele vai contribuir significativamente para isso. Próximo. Bom, aqui é uma hora que a gente sempre precisa indagar. O que o paciente precisa? É de informação ou é motivação? Tem paciente que adora muita informação e outros não. Mas a motivação sempre precisa. Eu vou mostrar alguma coisa aqui, que a informação, ela pode não dar nenhum resultado a respeito de adesão. Próximo. É um trabalho feito pela Meleiros, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, melhor dizendo, no INCOR, onde ela estudou 203 pacientes com doença arterial coronariana e foram incluídos no trabalho 183. Então, nós tivemos 183 pacientes, 183 pacientes que foram incluídos nesse trabalho da Meleiros, onde ela estudou o médico como paciente. Próximo. Eu escolhi essa é uma tese, porque ela é muito interessante do ponto de vista do que vale a informação. Vejam só, o uso de nicotina nos últimos 12 meses, para saber o grau de tabagismo que esses pacientes tinham, entre os advogados, essa parte amarela é o uso com dependência, a vermelha é o uso habitual. E essa escura, preta, negra, é que não usa. Advogados e médicos, é quase igual. Então, a dependência e o uso habitual. Já os engenheiros, eles tinham uma menor prevalência de tabagismo entre eles. Aumentava o que era o uso habitual, mas sem dependência. Bom, o próximo, mas eu não quero falar não é da nicotina, não, o próximo. Eu quero falar sobre informação. A informação. O que é isso aqui? Gostar de ser informado sobre a medicação prescrita para a sua doença. No caso ali, a doença arterial coronariana. Esse estudo feito em 94, 95. Os advogados gostam tanto quanto, ou quase tanto quanto os médicos. Mas vejam como os médicos gostam da informação. Né? 78% dos médicos gostam e quer saber tudo sobre o que acontece com eles, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, tudo. Eles querem saber. Os engenheiros, não. Os engenheiros, eles não estão muito interessados. Eles preferem não ter muita informação. Aí vocês dizem assim, bom, então os médicos estão tão bem informados, gostam tanto de ser informados, então eles vão aderir muito. Por favor, próximo. Veja o que acontece. Seguir à risca, né, adesão da orientação médica. Os advogados aderem quase tanto quanto os engenheiros. É uma adesão de 90% e 85%. E os médicos é o que menos aderem. Então, é os que mais sabem, os que mais têm informação,
mas são, nesses 3 grupos profissionais, os que menos aderem ao tratamento. Eles, a metade só, é que sabia tudo, queria saber, gostava de saber, mas na hora que dizia, vai tomar esse medicamento, vai parar de fumar, vai mudar a alimentação, eram os que menos aderiam. O que isso significou para mim quando eu participei na banca examinadora da Meleiros e me chamou muita atenção? Me chamou a atenção que nós estávamos dando muita importância à informação. Nós temos que mudar um pouco o foco da informação para a motivação. Eu não sei o que motivou mais os engenheiros, mas alguma coisa motivou. Nós temos que estudar melhor como motivar os pacientes. Eu costumo dar um exemplo, e às vezes até eu mostro slides, entre a motivação para fumar e para parar de fumar. Vocês conheceram, não os tão jovens que não conheceram, a propaganda do Marlboro, um cigarro chamado Marlboro. A propaganda era um cowboy tomando café num lugar muito bonito. E o charme, que foi criado para capturar as moças para se transformarem em tabagistas. Pois bem, não falava uma palavra sobre nicotina, sobre que é bom fumar, nada. Mas criava um elo motivador entre ser machão, que era o Marlboro, ou ser linda, como é o caso do charme, com a questão do fumante. E lá no pezinho estava escrito assim, o Ministério da Saúde informa que o tabaco provoca câncer do pulmão. E na outra, do charme, o Ministério da Saúde informa que o uso de tabaco provoca impotência sexual. Até na época foi considerado que foi uma gozação feita por alguém do Ministério da Saúde, colocar uma moça tão bonita naquela propaganda e dizer que fumar provocava impotência. O que estava prevalecendo ali era só a motivação. A informação que estava sendo dada por Ministério da Saúde não tinha nenhum impacto. O que foi o resultado disso? É que mudou, é que estudando-se o que podia motivar, tinha que neutralizar o charme. Então hoje você sabe que é obrigatório colocar nas carteiras de cigarro as fotografias de câncer de pulmão, de amputação de extremidade, para neutralizar um pouco a mensagem motivadora de um e de outro. Próximo, por favor. Então é isso que é a questão básica. Só é possível motivar nisso que nós estamos falando hoje, se nós fizermos uma aliança terapêutica. O nosso paciente, ele tem que estar tão ligado a nós, que ele cria entre eu e ele, entre vocês, futuros médicos, e o futuro paciente, cria um elo ali que o motiva a manter o uso de medicamento. Próximo. Que é a chamada decisão compartilhada. O próximo. Bom, então, chegando à questão de monitorar, aqui está uma série de propostas que foram feitas, mas a única que funcionou de verdade foi a monitoração clínica, que é aquela de ver o paciente semanalmente, se for o caso, ou quantas vezes nós achamos que precisamos da presença dele. Porque a nossa motivação é a nossa presença junto ao paciente. Próximo. Conclusões. Professor Renato, eu gosto de falar só meia hora também. Você marcou no relógio? Pois bom. Então, as conclusões propor plano terapêutico compatível com a renda, fazer esquemas terapêuticos, no máximo com 3 fármacos. Eu tive um professor de farmacologia, de terapêutica, que ele dizia assim, quando você terminar a sua decisão, quando você tomar a decisão diagnóstica, que for fazer o plano terapêutico, você prescreve o primeiro medicamento. E deve ser aquele que você acha que é o mais importante. Você tem direito de prescrever mais um, que você considera que é necessário. E, se possível, não faça mais. Você prescreva o terceiro e é o último. Não prescreva mais. Se você achar que aqueles 3 não foram uma boa prescrição, a melhor coisa que você faz é jogar a sua receita no lixo e começar de novo. Porque se eu não conseguir fazer um esquema terapêutico com 3 medicamentos, eu vou cair
naquilo que hoje é o maior problema de saúde pública em vários países do mundo, que é a polifarmácia. Em vários países, hoje, isso é considerado calamidade pública. Idosos que tomam 5, 6 medicamentos. E cada um 2 ou 3 doses, representando 12, 15, 20 comprimidos. E, curiosamente, vou citar aqui, já terminando, uma observação que nós estamos fazendo em uma pesquisa, dessa linha de pesquisa, que é aspectos socioculturais, que é a automedicação. Nós estamos trabalhando com o PSF, então os nossos alunos estão indo às casas dos pacientes, e lá eles encontram os idosos, e a tarefa é pedir ao paciente que coloque em cima da mesa todos os medicamentos que ele está usando. E ele nunca faz isso da primeira vez. A gente está sempre acompanhando, essa é uma tese que está em andamento, e os que estão fazendo dizem assim, a gente pede, ele traz 3, 4 medicamentos, são os estudantes que estão colhendo o material, ele diz, mas não tem mais? Ele vai lá, busca mais 1 ou 2 medicamentos. Na terceira solicitação, ele põe em cima da mesa todos os medicamentos. Porque aí tem que falar, não são só os que o médico receitou, não. São os que você comprou por sua própria conta. Ele vai lá e busca, porque nós queremos estudar justamente a automedicação. E depois separar quais desses foram receitados pelo médico, qual que não foi. E nos que não foram, quem é que te sugeriu para tomar esse medicamento? Aí vem o amigo, vem o familiar, vem o vizinho, etc. E o mais curioso, que é o que eu quero contar para vocês, é o seguinte, a adesão ao tratamento de remédio dado pelos vizinhos familiares é maior do que a adesão ao tratamento prescrito pelo médico. Então, há algo que está acontecendo com os nossos pacientes, que eles ficam motivados a tomar o remédio do vizinho, do familiar, do amigo, mas não ficam motivados. E, curiosamente, e talvez até mecanismos de defesa inconscientes, é que às vezes é o mesmo remédio com nome diferente. Anti-inflamatório, então, está muito comum do idoso ter 3 anti-inflamatórios com nomes diferentes, mas o mesmo fármaco, ou de famílias próximas. Mas o que chamou a atenção é a adesão. Ele adere mais ao remédio do amigo, do familiar, do vizinho, do que ao prescrito pelo médico. Então, cuidado, quando vocês se prescreverem 3, acende uma luz vermelha ou amarela e diz, opa, se tiver de receitar 4, aí não caiam nessa tentação. Porque vocês vão ver que se seguir os guidelines, os consensos, as diretrizes de um paciente idoso, por exemplo, que tem hipertensão, que tem dislipidemia, que é muito comum, as coisas se associaram, vocês vão chegar a 5, 6, 8 medicamentos. E isso é simplesmente um absurdo. Nenhum paciente adere totalmente. Ele começa a fazer coisas desse tipo. Hoje eu tomo esse, amanhã eu tomo aquele. Eu vou tomar a metade desse, porque de manhã eu não vou tomar o outro. Então, o plano terapêutico desaparece. Por quê? E a culpa é de quem? Do médico. Porque ele achou que o dado biológico, técnico, do consenso, da diretriz, deve ser seguido à risca. Ele não soube fazer uma transposição daqueles elementos para a realidade que ele tem em frente. Monitorar, então, clinicamente, que parece que é o que mais dá resultado, e incluir outros profissionais. Se tiver mais um,